O Presidente da República e o Primeiro-Ministro participam esta manhã nas cerimónias de celebração do 1º de dezembro. José Manuel Mestre, bom dia. As cerimónias decorrem na Praça dos Restauradores, em Lisboa, numa manhã muito chuvosa. Em que, poucos minutos antes do início desta cerimónia, com a bandeira da restauração a ser içada aqui na Praça dos Restauradores, a chuva foi embora e, nessa altura, ficaram então reunidas condições para que a cerimónia decorresse sem ninguém se molhar. Há pouco já falou o Presidente da Sociedade Histórica de Independência de Portugal, agora é José Ribeiro e Castro, depois será o Presidente da Câmara de Lisboa, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. O Primeiro-Ministro, que tem a curiosidade de há 2 anos ter prometido aqui como Presidente da Câmara que este dia voltaria a ser feriado. O ano passado, já Primeiro-Ministro garantiu que hoje seria feriado e hoje, então, 3 anos depois de não haver feriado no 1º de dezembro para assinalar a restauração da independência, o dia volta a ser feriado em Lisboa e Inês Timóteo, um feriado que não junta muita gente, mas mesmo assim ainda há alguns aqui a assistir. Resistentes, ainda que o tempo não esteja muito convidativo, mas como dizias, a chuva amainou e juntou algumas dezenas de pessoas, diria eu, aqui junto à Praça dos Restauradores, que vieram assistir aqui aos discursos do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, também do Presidente do movimento do 1º de dezembro, que tanta polémica tem causado porque deixou de ser um feriado nacional a tempo do governo de Pedro Passos Coelho e que depois, como António Costa tinha feito a menção, acabou por se tornar feriado novamente e esta é de resto a primeira vez que é comemorado como feriado nacional já depois de ter sido reposto e, portanto, acho que é importante neste momento ouvirmos as palavras de Ribeiro e Castro, Presidente do movimento do 1º de dezembro, ele que era deputado do CDS à altura e uma voz contracorrente desta direção à altura do governo PSD-CDS. Vamos ouvir. É essa a explicação científica para a incerteza chuvosa que aqui hoje nos inquieta. Um último efeito da atrapalhada dos feriados e consequência direta, como preveni, da perigosa conjugação do bissexto com o pleonasmo. Vossa Excelência, que muito ouviu a nossa doutrina, não me deixa mentir. Confiemos, porém, como os noivos, as noivas e suas famílias. Restauração molhada é a restauração abençoada. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, hoje é o dia de Portugal por natureza das coisas. O dia de Portugal sem necessidade de o nomear. É o dia em que celebramos o valor da nossa própria existência como país livre e independente. O mais alto valor da nossa vida coletiva nacional. Sem o 1º de dezembro não seríamos. Sem o 1º de dezembro, teríamos deixado de ser em 1580. Não temos nada contra o 10 de junho, pelo contrário, estimamos muito o 10 de junho. Mas sem o 1º de dezembro, o 10 de junho também não existiria. A data, referindo-se a Camões, então, teria sempre cabimento. Aqui e marcar a importância do 1º de dezembro, ele que chegou a dizer há 2 anos que votaria apenas, nas eleições, votaria apenas num partido que defendesse o regresso deste feriado, ele que é do CDS e que era na altura deputado do CDS. A Associação Cristã está aqui e não parece muito satisfeita com o que vai ouvir, porque o CDS, embora seja um defensor dos valores da independência, teve de assinar o fim dos feriados durante a presença da Troika em Portugal. Nada mais português existiria ou teria sobrevivido, exceto como peça de museu ou curiosidade de bibliografia. Ora, vamos ficando com estas palavras de Ribeiro e Castro. É uma das personalidades que vai discursar nesta cerimónia oficial do 1º de dezembro. Voltaremos lá para ouvir o Primeiro-Ministro e também o Presidente da República. Regressamos já em direto às cerimónias de celebração do 1º de dezembro em Lisboa, porque José Manuel Mestre, o Primeiro-Ministro, está mesmo agora a começar a discursar. Senhora Procuradora-Geral da República. Está agora a começar a fazer o discurso, ele que é responsável por esta reposição do feriado no 1º de dezembro. Talvez por isso o PSD não marca presença nessa cerimónia. Está apenas o CDS com a Assunção Cristas. Vamos ouvir António Costa. Feriado nacional e pela primeira vez, pelo menos em muitos anos, com a participação do chefe do Governo e do chefe do Estado.
A restauração do feriado da Restauração de 1640 e a presença do Presidente da República neste ato significam que o Estado acompanha a nação na importância simbólica, histórica e política que dá a esta data e à mensagem que nos transmite, a qual temos o dever de valorizar e renovar em permanência com sentido pedagógico. Tem sido, ao longo de muitos anos, por iniciativa conjunta do município de Lisboa e da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, que anualmente aqui se vêm realizando estas comemorações. E foram estas instituições que, em conjunto com outros municípios, responderam ao apelo cívico do Dr. José Ribeiro Castro e do Movimento 1º de Dezembro para que as celebrações não fossem interrompidas nos anos em que houve quem se permitisse apocar e menosprezar o valor e a importância desta data maior na história da nossa pátria. Em homenagem a estes novos conjurados e à sua ação patriótica, entendi ser meu dever, que cumpri gratamente, deslocar-me ao Palácio da Independência no passado dia 28 de março, para aí referendar, em cerimónia pública, a lei da Assembleia da República que, em boa hora, restaurou este feriado nacional. Como muitas vezes dissemos, a celebração da independência nacional é a celebração sem a qual nenhuma outra seria possível. Firmados nesta certeza, nos unimos todos, crentes e não crentes, republicanos e monárquicos, defensores de regimes distintos, adeptos de opções políticas diversas, na plural leitura que fazemos da história ou das visões que temos do nosso devir, mas todos sempre unidos em torno do que nos é comum: Portugal livre, Portugal independente. Os grandes acontecimentos históricos não podem ficar cristalizados no tempo. Isso seria matá-los. É na consciência da sua atualidade fundamental que os devemos evocar, resgatando-os ao anacronismo. Isso consegue-se por uma leitura contemporânea, capaz de nos inspirar no presente e de nos guiar no nosso futuro. Por isso, não celebramos a restauração de 1640 em nome de um seródio sentimento anti-castelhano, que não tem sentido no presente de Portugal e de Espanha. Somos hoje dois países seguros da identidade de cada qual, assumindo hoje sem complexos ou desconfianças um destino partilhado no mesmo sistema de defesa coletivo, a NATO, numa União Europeia que nos é comum, num vasto universo ibero-americano plural, num mercado ibérico crescentemente integrado e numa fraterna amizade que a boa vizinhança foi construindo e que a visita de Estado ontem concluída de Sua Majestade o Rei Filipe VI e da Rainha Dona Letícia bem ilustrou. Temos consciência de que há muitos interesses e valores que juntos podemos defender melhor do que separados. E a cooperação entre terras e gentes, sobretudo as que estão nas proximidades da fronteira, é um sinal inquestionável de uma relação nova e intensa. Ao celebrarmos o 1º de dezembro, reafirmamos a nossa independência, que se funda e fundamenta em fatores geográficos, históricos, culturais e políticos seculares. Somos independentes, desde logo, porque, como mostrou Orlando Ribeiro, a geografia nos faz um país atlântico aberto ao mundo e não um país fechado sobre si mesmo, ou embaraçado na definição do seu espaço vital no meio de um continente fisicamente limitado e tantas vezes limitador. Somos, pelo contrário, um país europeu que tem mais mundo para além da Europa, como bem o provam as comunidades portuguesas da diáspora, a extensão e profundidade do nosso mar, a partilha de uma língua global falada por 260 milhões de pessoas do Brasil a Timor
e os laços de amizade profunda nas 7 partidas do mundo que a recente eleição de António Guterres para Secretário-Geral das Nações Unidas bem ilustra, para além das suas enormes qualidades pessoais. Portugal é um país que se fez da alteridade uma identidade. Fernando Pessoa quis ser, disse espelho, fazendo dos seus próprios heterónimos a sua identidade. Por isso, é tão universal e é tão português. E assim somos. De Portugal partimos e a Portugal voltamos. Como navegadores ou missionários. Como colonizadores ou imigrantes. Como exilados ou torna-viagens. A partir desta geografia, construímos a nossa história e a nossa cultura de abertura, descoberta, interesse pelo desconhecido, gosto e respeito pelo diferente. Sabemos bem quanto, ao longo da história, nos empobrecemos, nos momentos em que a intolerância expulsou a liberdade de crença ou de pensamento, ou quando um orgulho vão nos isolou no ostracismo. Foi isso mesmo que, com coragem e lucidez ímpares, demonstrou Antero de Quental numa das conferências do Casino, em que tratou o tema das causas da decadência dos povos peninsulares. Por sermos como somos e sabermos desde há muito tempo que o mundo é um só, sabemos também que o nacionalismo, a xenofobia, o protecionismo querem erguer muros. Nós temos então de construir pontes e abrir caminhos. Esta é a fidelidade que devemos à herança do humanismo universalista, de que fomos pioneiros. É por isso que, contra o nacionalismo agressivo, porque inseguro, nós afirmamos o patriotismo que não se define contra, mas a favor. Este é o mais antigo e sólido fundamento da nossa independência, da nossa segurança e da nossa continuidade. Por isso, estamos orgulhosamente acompanhados, acolhendo turistas e imigrantes, investidores e refugiados, estudantes e artistas. A identidade aberta e cosmopolita está inscrita dos Lusíadas à mensagem, nas obras dos nossos maiores poetas e nas quadras populares do nosso fado. A identidade aberta e universalista bate no coração da nossa língua, essa pátria de muitas pátrias. Por isso, Virgílio Ferreira disse um dia: da minha língua vê-se o mar. E ao celebrarmos, neste tempo de esperanças, mas também de muitas incertezas, o 1º de dezembro e a nossa independência restaurada, assumimos como país e como povo a responsabilidade de estarmos à altura daqueles que em 1640 não se resignaram nem desistiram. Antes, com convicção, audácia, visão, porventura com otimismo, souberam içar a nossa bandeira num mastro da sua corajosa e honrada fidelidade a Portugal. Viva o 1º de dezembro, viva Portugal! Que também já discursou nestas cerimónias do 1º de dezembro noutra altura, enquanto era Presidente da Câmara de Lisboa, e fez menção precisamente ao processo político que esteve na base da devolução deste feriado de 1º de dezembro. Disse que foi um dos primeiros momentos que teve, e agora, dentro de poucos momentos, vamos ouvir Marcelo Rebelo de Sousa, que há algum tempo que nestas cerimónias não era visto nenhum Presidente da República. É agora a estreia também de Marcelo nesta cerimónia. Vice-Presidente da Assembleia da República, Marcelo Sousa, que no seu discurso de posse fez questão de falar da monarquia. Ora, vamos ver como é que ele também lida hoje aqui com esta saída de Espanha de Portugal, depois de ter passado 3 dias ao lado do rei de Espanha, como também que notou António Costa. Defesa Nacional, Senhora Presidenta do Centro Democrático Social, Senhor Presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, Senhor Presidente do Movimento Nacional, 1º de dezembro, Excelências, minhas senhoras e meus senhores, jovens militares de Portugal, caríssimos, ainda mais jovens,
elementos do coro da Casa Pia. O que nos une aqui hoje é Portugal. O Portugal intemporal, que viu um monarca vai para 130 anos prestar neste monumento homenagem à restauração. E ao falarmos em monarquia não podemos deixar de cumprimentar Sr. Dom Duarte e a Dona Isabel, além do mais, herdeiros dos vitoriosos de 1640, que testemunhou depois o gesto fundador do governo provisório da República ao criar o feriado do 1º de dezembro, feriado que nunca deveria ter sido suspenso, que assistiu a que dos anos 20 aos anos 70 se sublinhasse sempre com relevo a data simbólica da independência nacional, que tem atestado as comemorações, ano após ano, nas últimas 4 décadas, com um papel essencial do município de Lisboa e também da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, de que me orgulho de ser membro, na sequência, aliás, de uma tradição familiar, que agradece ao movimento nacional do 1º de dezembro, a que o Presidente da República se associa com plena solidariedade, aceitando o convite formulado pelo seu Presidente, o ter ajudado a fazer crescer um símbolo do nosso sentir coletivo. O que celebramos e celebraremos sempre é a nossa pátria e a nossa independência. Independência política, que tanto deve às nossas Forças Armadas, desde os primórdios da nacionalidade. Forças Armadas que são o penhor dessa nacionalidade e garante do Estado de Direito e que merecem o inequívoco respeito de todos, poderes e cidadãos. Independência financeira e económica que exige rigor, crescimento, emprego e justiça social e recusa sujeições espúrias, subserviências intoleráveis, minimizações inaceitáveis. Quando todos sabemos que as nossas e os nossos compatriotas são cá dentro e lá fora os melhores dos melhores. Independência ética que impõe o respeito à dignidade da pessoa humana, dos direitos e deveres fundamentais, da isenção, da honestidade, da transparência na vida comunitária e, em particular, no serviço público ou na gestão do dinheiro público. Aqui virmos e aqui estarmos traz também consigo um sentido de compromisso. Um sentido de compromisso passado de avós para pais e de pais para filhos. Um compromisso nascido em Guimarães e pelas terras onde arrancou Portugal. E que bom foi ver solenemente assinalado há 3 dias, junto à estátua de Dom Afonso Henriques, pela homenagem respeitosa dos chefes de Estado de Espanha e de Portugal. O compromisso de fazermos um Portugal melhor. Melhor na sua vocação ecuménica de dar mundos ao mundo. De saber aceitar os outros e com eles conviver em todos os continentes. Um Portugal melhor, combatendo as injustiças que ainda flagelam a nossa sociedade. Um Portugal melhor, não esquecendo aqueles menos novos que lhe devotaram vidas inteiras, mas olhando para os mais novos, sabendo criar-lhes condições de futuro. Futuro, porque hoje celebramos o futuro, mais ainda do que o passado e o presente. Chame-se esse futuro universalismo humanitário, 5º império feito de língua e de cultura e de gentes, aliança entre a Europa, nosso berço, e o mundo, nosso destino. Futuro. Foi esse mesmo futuro que aqui nos reuniu hoje,
para que se possa cumprir o que é para nós indiscutível, como foi para os bravos de 1640. Um Portugal verdadeiramente independente. Um Portugal que não é uma abstração. Um Portugal que é feito do somatório de milhões e de milhões de portuguesas e portugueses ao longo dos séculos. Aqueles que foram, os que são, os que hão de ser, todos eles fazendo do nosso Portugal um Portugal eterno. Vivam os heróis de 1640. Viva Portugal, o Portugal de ontem, de hoje, de amanhã. Viva o Portugal eterno. Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, aqui no seu discurso, o seu primeiro discurso do 1º de dezembro, a dizer que este feriado nunca deveria ter sido suspenso, alinhando com todos os outros discursos e justificando também, assim, de alguma maneira, a ausência do PSD, que foi quem liderou o processo para o fim do feriado. O CDS está aqui, de resto, quando há um ano António Costa disse que seria a sua primeira decisão, seria justamente repor os feriados do 5 de outubro e do 1º de dezembro, deu andamento a esse processo. O CDS associou-se de imediato ao pedido de reposição do feriado. Está aqui Assunção Cristas, não está o PSD. Marcelo Rebelo de Sousa também aqui a sublinhar a importância dos compromissos e a elogiar o papel dos militares na história de Portugal. Agora a cerimónia vai terminar com a habitual deposição de flores. Começou às 10 da manhã com o hino nacional e depois do hino nacional seguiu-se a cerimónia de içar da bandeira branca, do momento que simboliza exatamente o momento em que foi restabelecida a nacionalidade, de algum modo, a restauração da independência com o fim dos 60 anos de governação filipina em Portugal. E agora, então, este é o momento final, presenciado já por quase, talvez, 200 de pessoas, Inês. É isso mesmo, já estão mais pessoas a assistir aqui à cerimónia na Praça dos Restauradores em Lisboa, junto ao Monumento da Restauração da Independência, e dentro de momentos vamos assistir precisamente, como dizias, à deposição simbólica e tradicional da coroa de flores junto à base desse monumento. Todas as forças militares aqui presentes apresentaram e têm consigo também uma coroa de flores que vai ser posta, como eu dizia, na base deste monumento, que assinala, como disse, como foi mencionado em todos os discursos, a restauração da independência de Portugal. Como podemos ver agora na imagem, é isso que estamos a assistir. Estamos a assistir a esse momento simbólico da deposição das coroas, que assinala esse momento de recuperação da independência depois do reinado dos reis de Espanha, da dinastia, assim é que é, filipina. Em 1640, no dia 1º de dezembro, houve então esse golpe de Estado que devolveu a independência a Portugal. Ora, o Primeiro-Ministro recuperou algumas das palavras dele, que dizia que não faz sentido nos dias de hoje falar num sentimento anti-castelhano, ainda que celebraremos aqui a independência de Portugal e a visita dos reis de Espanha. Nos últimos 3 dias, a visita de Estado a Portugal demonstra isso mesmo, que há uma cooperação entre os dois países, que não há um sentimento de antagonismo, antes pelo contrário, há um sentimento de união. O que celebramos aqui, que foi mencionado, é Portugal, como dizia o Presidente da República também, que diz que o que nos une aqui hoje a todos é Portugal. Fez também menção a um agradecimento à presença de Dom Duarte de Bragança, ele que é o herdeiro dessa dinastia, ainda que hoje vivamos em democracia, é ele o herdeiro dessa dinastia que foi instituída após este 1º de dezembro de 1640. Como podemos ver, continuam a deposição das coroas de flores junto ao Monumento da Independência, e estão a ser mencionados os órgãos que estão simbolicamente a entregar essas mesmas coroas de flores. Dizia eu que
Marcelo Rebelo de Sousa, no seu discurso, fez uma menção não só aos herdeiros da dinastia de Bragança, este que é feriado nacional, este dia 1 de dezembro, não tendo sido feriado desde esse dia, foi celebrado vivamente desde a monarquia constitucional, tornou-se depois feriado quando da Primeira República, quando da instituição da Primeira República, em 1910. Marcelo Rebelo de Sousa fez ainda também outras menções, disse que tomou uma posição política, dizendo que também já era conhecida, dizendo que este feriado nunca deveria ter deixado de existir. O patriotismo e a celebração da independência de Portugal está sempre a tempo de ser celebrada. Fez também uma menção às Forças Armadas, fez também a dizer que este também é um feriado de celebração disso mesmo, e como também podemos ter assistido toda a manhã, tem sido uma cerimónia bastante participada. Como eu dizia há pouco, há mais pessoas a juntar-se, sobretudo neste momento final da cerimónia. Vemos agora mais uma deposição da coroa de flores, agora com o Secretário de Estado da Defesa, Marcos Prestrelo, a acompanhar essa entrega. São sucessivas coroas, como eu dizia. Deixa-me dizer, por exemplo, que vem o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Artur Pina Monteiro, que tinham descido há pouco, e também ele, tal como o Secretário de Estado, a participarem nesta homenagem aos heróis da restauração, quando na tribuna estão o Presidente da República, à direita António Costa, à esquerda Fernando Medina, o Presidente da Câmara, e à direita de António Costa está o representante do Presidente da Assembleia da República, que é um dos vice-presidentes, curiosamente, José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, vice-presidente da Assembleia, é quem aqui representa o Parlamento. A Procuradora-Geral da República marca presença, e José Ribeiro Castro, um dos que mais lutou contra o fim do feriado no 1º de dezembro, no discurso que aqui fez, sublinhou justamente a importância deste regresso e aplaudiu António Costa pela rapidez com que repôs o feriado do 1º de dezembro na importância da restauração da independência portuguesa. Bom, agora esta cerimónia há de decorrer, também, como disseste, debaixo do olhar de Dom Duarte Pio, descendente da Casa de Bragança, que é a herdeira da coroa portuguesa. Voltaremos aqui, eventualmente no final, no caso de António Costa ou Marcelo Rebelo de Sousa, falarem aos jornalistas. Agora vai continuar esta homenagem com a deposição de coroas de flores aqui junto ao Monumento aos Heróis da Restauração. A SIC Notícias a acompanhar, sim, em direto estas comemorações que decorrem a esta hora, esta quinta-feira de manhã, na Praça dos Restauradores, em Lisboa, para acompanhar então esta data e comemorar esta data simbólica da restauração da independência de 1640. Ficámos a acompanhar os discursos quer do Primeiro-Ministro, António Costa, quer do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro participaram esta manhã nas cerimónias de celebração do 1º de dezembro. No discurso, na Praça dos Restauradores, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu a independência política e financeira do país e congratulou-se com a reposição do feriado. Feriado que nunca deveria ter sido suspenso. O que celebramos e celebraremos sempre é a nossa pátria e a nossa independência. Independência política que tanto deve às nossas Forças Armadas, desde os primórdios da nacionalidade. Independência financeira e económica que exige rigor, crescimento, emprego e justiça social, e recusa sujeições espúrias, subserviências intoleráveis, minimizações inaceitáveis. Quando todos sabemos que as nossas e os nossos compatriotas são cá dentro e lá fora os melhores dos melhores. Independência ética que impõe o respeito à dignidade da pessoa humana, dos direitos e deveres fundamentais, da isenção, da honestidade, da transparência na vida comunitária e, em particular, no serviço público ou na gestão do dinheiro público.
António Costa destacou o papel da Câmara de Lisboa nas comemorações do 1 de dezembro. No discurso desta manhã, o Primeiro-Ministro voltou a criticar a suspensão do feriado, aprovada pelo anterior Executivo PSD-CDS, que considerou ser um reflexo do menosprezo pela data. Tem sido, ao longo de muitos anos, por iniciativa conjunta do município de Lisboa e da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, que anualmente aqui se vêm realizando estas comemorações. E foram estas instituições que, em conjunto com outros municípios, responderam ao apelo cívico do Dr. José Ribeiro Castro e do Movimento 1º de Dezembro para que as celebrações não fossem interrompidas nos anos em que houve quem se permitisse apocar e menosprezar o valor e a importância desta data maior na história da nossa pátria. Para assinalar este 1º de dezembro, 35 bandas filarmónicas e agrupamentos musicais de todo o país vão desfilar esta tarde na Avenida da Liberdade. É um desfile que está a ser acompanhado pela repórter da SIC, Inês Timóteo. Inês, boa tarde. Ora, com o regresso deste feriado, é de esperar que este momento atraia muita gente aí, à Baixa de Lisboa. Boa tarde, Marta. Sim, algumas pessoas, pelo menos algumas dezenas de pessoas, já que até a meteorologia, num certo sentido, está a ajudar e a convidar a que as pessoas venham assistir até aqui à Praça dos Restauradores, onde me encontro, este desfile nacional de bandas filarmónicas. É o 5º ano que acontece este desfile, um desfile que reúne bandas filarmónicas vindas um pouco por todo o país. Este ano estão representados 17 distritos e também a região autónoma dos Açores. Estava marcado para as 3 da tarde, começou com algum atraso e faz parte, como dizias, das comemorações do 1º de dezembro, deste feriado que voltou a sê-lo este ano pela primeira vez, depois do governo socialista ter revogado uma decisão do governo de Pedro Passos Coelho de ter deixado este dia de ser assinalado como feriado. A assistir a este desfile estão, como eu dizia, várias dezenas de pessoas, estão também alguns convidados mais ilustres. Está Ribeiro Castro, por exemplo, que é coordenador do movimento 1º de dezembro, para que foi um dos principais impulsionadores para que este movimento, para que este feriado fosse considerado novamente feriado. Está também Helena Roseta, do PS, e está também Dom Duarte Pio e Dona Isabel de Bragança, que são os herdeiros da dinastia de Bragança, que começou precisamente depois do 1º de dezembro de 1640. Este desfile, que dizia eu, começou com algum atraso, começou com a atuação do agrupamento Toca a Rufar e agora, como podemos ver, está o segundo grupo a chegar aqui à Praça dos Restauradores. São números que impressionam de alguma forma, porque essas 35 bandas filarmónicas compilam cerca de 1.600 músicos que vão percorrer desde a estátua dos combatentes da Grande Guerra, sensivelmente, para quem conhece, a meio da Avenida da Liberdade de Lisboa, descendo toda essa avenida que está atrás de mim, chegarão aqui à Praça dos Restauradores, onde em conjunto todos os grupos, e no final do desfile vão fazer uma atuação que será dirigida pelo pelo maestro da Banda Sinfónica do Exército, Tenente Duarte Cardoso. No final, a atuação será tocado o hino de Maria da Fonte, depois o hino da Restauração, precisamente, e depois, finalmente, o hino nacional, mas isso vai ser só no final deste desfile. Estaremos naturalmente atentos, Inês Timóteo, para este desfile, nomeadamente aí na Praça dos Restauradores, o ponto final do desfile que assinala assim este 1º de dezembro. E para assinalar este 1º de dezembro, 35 bandas filarmónicas e agrupamentos musicais de todo o país desfilam esta tarde na Avenida da Liberdade. Um desfile, Inês Timóteo, em direto, boa tarde, que deverá chegar daqui a pouco, aí à Praça dos Restauradores. Boa tarde, Marta. Mais uma vez, sim, já não faltam muitas bandas, vai sensivelmente um pouco mais de meio dessas 35 bandas que desfilam de cerca de metade da Avenida de Liberdade de Lisboa, e como o meu colega Humberto Candeias pode mostrar, agora a Praça dos Restauradores está bastante mais composta, já se vêem alguns dos agrupamentos que vieram um pouco de todo o país, estão 17 distritos aqui representados, também a região autónoma dos Açores, e um
segundos. Importa também ouvir alguns dos participantes deste desfile. Tenho aqui junto de mim os representantes da Associação de Marvila, que é uma das bandas anfitriãs. O que é uma banda anfitriã deste desfile? A banda anfitriã é a banda que vai representar a cidade de Lisboa neste desfile. Portanto, há 3 bandas em Lisboa, cada ano vem uma das bandas. Este ano calhou à Culma ser a representante da cidade de Lisboa neste desfile de bandas e por isso é considerada a banda anfitriã. E é importante manter esta tradição das bandas filarmónicas, não é um espetáculo que vejamos muitas vezes? É importantíssimo. As bandas filarmónicas são o conservatório do povo. Todas as bandas filarmónicas, praticamente, eu tenho essa ideia, têm uma escola de música e é nessa escola de música que os meninos começam a dar os primeiros passos na música e a partir daí vão para conservatórios. Há músicos de bandas filarmónicas de várias zonas do país que estão agora em orquestras famosas pela Europa fora. E, portanto, é muito importante e deve-se apoiar as bandas filarmónicas. E acha que, para além do ensino artístico, tem também um papel, de alguma forma, de coesão nos locais onde se encontram? Tem. A nossa associação está sediada num bairro social, em Marvila. Temos um protocolo com a Junta de Freguesia que nos permite cobrar mensalidades reduzidas, de forma a que todas as crianças possam ter acesso ao ensino da música. Já foi gratuito, na nossa associação já foi gratuito, mas infelizmente a crise afetou toda a gente e tivemos que começar a cobrar mensalidades, mas só de valor reduzido. Mas não reduziu a adesão a esta associação, ou reduziu um pouco, por causa de terem de cobrar mensalidades? Não, os pais compreenderam perfeitamente e inclusive alguns se ofereceram para que a mensalidade fosse um bocadinho mais elevada do que aquilo que nós estávamos a pensar cobrar. E agora pergunto-lhe uma outra coisa. O dia 1 de dezembro deixou de ser feriado, volta a ser feriado este ano. É uma decisão que a satisfaz ou é algo a que não dá muita importância? A mim satisfaz-me. Eu acho que se os feriados existiam, não concordei com a teoria de que haveria mais produtividade. Não havia. Porque muitas vezes, quando éramos obrigados a trabalhar no feriado, trabalhávamos contrariados e até fazíamos propósito para não ter muito rendimento. Portanto, concordo, sim, e acho que esta data é uma data que tem que ser celebrada. A restauração da independência tem que ser celebrada. Curiosamente, celebramos hoje a restauração da independência do domínio filipino e o Filipe VI foi-se embora ontem. Acho que deixamos um sinal aos espanhóis. Muito obrigada pelo seu contributo. É mais um depoimento aqui de um dos participantes deste desfile. Desta vez é uma das bandas anfitriãs, da banda de Marvila, aqui a revelar também que este tipo de agrupamentos musicais têm não só uma importância cultural, mas também uma importância da coesão nos sítios onde se inserem. Todas estas bandas, quando terminar o desfile, juntam-se aqui na Praça dos Restauradores para uma atuação comum que vai ser sob a batuta do maestro da Banda Sinfónica do Exército, onde, entre outras coisas, se ouvirá, claro, o hino nacional. E essa é uma forma, neste timóteo, de se assinalar este dia 1 de dezembro, agora de novo feriado, o dia da restauração da independência. Passo agora